Noite a todos aí, que estejam todos bem, com saúde principalmente, né, que é o mais importante. Sabemos de algumas pessoas aí que pegaram o Covid, né, a gente está orando muito por essas pessoas aí que consigam se recuperar, consigam logo estar conosco aí no dia a dia e torcendo por todos aí para que esteja com saúde, tá bom? Hoje em especial a gente tô tentando, assim como eu falei lá na live do psicólogo lá do Augusto, né? Nós estamos tentando, uma vez por mês, tentar trazer algum participante, né, do CT, especialista de alguma atividade do CT. A gente sabe que a gente fica muito envolvido no campo em si, né? Atleta, a comissão técnica e até a própria diretoria nos jogos. E às vezes a gente deixa passar batido algumas coisas que são importantes também no clube, no caso da psicologia, nutrição, a parte da didática escolar, né? Medicina, a gente tem vários setores parte social, a gente tem vários setores no clube que são importantíssimos na preparação dos nossos atletas. Então, eu tento levantar alguns temas com a ajuda de vocês, aí, com perguntas muito bem formuladas, né, por sinal. Todos os participantes aí que passaram conosco na nossa live, aí, no caso do Augusto e agora a nutricionista Simone, elogiam, né, pelas perguntas bem feitas, né, com persuasão de colocação de palavras muito certa. Então isso é legal, tá? Então parabenizar a todos aí, porque isso é fruto da vida de vocês aí, que vocês têm passado, e passa esse feedback para nós positivo em relação aos atletas, às famílias. Isso é muito importante, tá bom? Simone, se puder ligar o microfone, agradeceria. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer, a maioria de vocês eu não conheço. Lembro de alguns rostinhos que eu estou vendo entrando aí, nos momentos de refeição que a gente acompanha, né, às vezes, no horário da tarde, e eu espero estar contribuindo aí com as dúvidas de vocês. Nós vamos hoje ter uma noite reveladora para muitas coisas. Eu digo que sempre o que é relacionado à nutrição e à comida causa um impacto com quantas pessoas ouvem. Mas o intuito é a gente se libertar, né? A verdade liberta, e aí a gente começa a caminhar por um novo caminho. Ô, Simone, só para iniciar, a gente vai falar um pouquinho da nutrição, né? Sobre na vida dos atletas, tal, a importância disso, e falar um pouquinho de você também, né? Acho que é importante falar um pouquinho do seu currículo, de quem é a Simone, né? Eles veem, às vezes, a gente no corredor, passa por você, vê lá na hora de estar jantando, mas acho que é legal para os pais também saber com quem eles estão convivendo, né? E com quem a gente está vivenciando o nosso dia a dia lá no CT, tá bom? Então, primeiramente, agradecer, né, a sua presença. Sabe que é um horário noturno, aí você tem que abdicar de um monte de coisa para estar no horário para ajudar um monte de gente, né? Então, agradecer primeiro pelo Rodrigo e depois pelos pais, pelos atletas, e que seja uma live produtiva para todos e que te sane a dúvida de todo mundo, né? Sim, obrigada, viu? Então, meninos, eu sou a Simone, né? Estou no clube há 1 ano, mas eu já sou nutricionista há 10 anos, e essa profissão permite a gente fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então, antes de ser nutricionista, eu fui professora de educação infantil, mais de 6 anos, e aí eu vi que o que mais era latente, forte para mim, era a história da comida, né, da nutrição. Isso sempre me preocupou. E aí eu fui fazer nutrição. Então, eu tenho um filho, esse meu filho é o meu experimento, né, tudo aconteceu também por causa dele, porque quando ele tinha a idade de vocês,
Não que ele não comesse coisas saudáveis, mas ele comia de tudo. E aí, criança perto de vó também, né? Vó é uma benção, mas dá muita comida. O meu filho, com 10 anos, foi diagnosticado com pressão alta. Ele estava muito acima do peso, ele vestia roupa de adulto, GG, e aquilo me deixou muito triste. Eu fiquei extremamente frustrada, porque eu achei que eu fazia o que estava certo. Na verdade, tinha um monte de coisa que estava errada, e aí a gente foi adequando. Isso foi um processo longo, de alguns anos. Então, hoje meu filho tem 26 anos, já passaram 16 anos, e hoje eu posso dizer que tudo que a gente foi fazendo gradativamente, ele vive isso. Para ele não é nenhum sacrifício, na verdade é prazeroso. Se você trouxer algo que está fora desse contexto do que é natural, do que é saudável, ele não quer. Às vezes ele fica até bravo. Então, isso quer dizer que é extremamente possível a gente adequar a nossa vida, né, quando a gente prioriza algo, quando a gente prioriza ter saúde, né, e hoje a gente acaba sendo até um devaneio falar que a saúde não está atrelada com o que é estético, né, ninguém quer estar feio, todo mundo quer estar bonito, quer estar magrinho, quer estar com um corpo adequado para entrar numa roupa. Então, isso mexe com a parte psicológica, mexe com um monte de coisa. E aí, eu não deixei de dar aula, então eu dou aula para curso técnico, para curso superior. Eu até falei para o Rodrigo, eu aceito se for nas férias. Daqui a pouco começa tudo de novo. Verdade. E aí, a gente tem que fazer aula online, coisa que a gente não fazia antes. Tudo a gente está descobrindo novo. E aí, qual que é a minha responsabilidade lá no CT? Tudo que é comida, né, compra, administração, armazenamento, planejamento de cardápio, os lanches que saem para jogos, receber os adversários, tudo que envolve comida está na nossa responsabilidade. E aí eu também faço a parte de atendimento nutricional com os atletas. Em geral, esses atletas são apontados, né, ou tá com percentual de gordura alto, ou tá com massa magra baixa, e a gente vai orientando, acabo trabalhando muito lá na hora da refeição, né, que é acompanhar o que vocês estão pondo no prato. Por isso que às vezes eu interfiro, falo, olha, você passou aquele ali, pega um pouquinho, experimenta, porque se você não fizer esse exercício de experimentar, você nunca vai passar a comer algo novo, né? Eu ouço muito aquela frase, eu não gosto, você já comeu antes? Não. Então, como é que você não gosta se você nunca experimentou? A gente primeiro experimenta para ver se a gente gosta ou não gosta mesmo de alguma coisa. Aí, durante a nossa apresentação aqui, eu vou falando outras coisas. Então, assim, resumidamente, é isso tudo e um pouquinho mais que a gente faz lá. E aí eu preparei, né? Oi, Rodrigo. Não, pode continuar, não te cortar, não. Não, aí eu preparei o material base, o base da minha explicação, né, de tudo, porque falar, né, que nem eu falei, falar de nutrição é um vasto assunto, a gente podia adotar vários assuntos aí, várias vertentes, e aí eu deixei as perguntas de vocês como o eixo principal das minhas respostas. É claro que vai alguma coisa aí vai sair um pouquinho, porque é para fazer vocês entenderem todo o contexto do porquê é que a gente fala que determinadas coisas não são adequadas e outras são adequadas para o uso, tá? Sim, só para falar para o pessoal, qualquer dúvida que tiverem, pode mandar no chat, que como eu estou no chat olhando as questões e o que eles vão falando, e aí eu vou passando para você, acho que é a forma mais dinâmica de a gente fazer a live, né? E aí, se quiser colocar a apresentação, fica à vontade. Então, eu vou começar a nossa apresentação. Espera aí que eu vou compartilhar. Só avisando, a gente vai tentar fazer no menor tempo possível, né? Mas vocês sabem que vai abranger bastante coisas, e a gente vai equilibrando isso aí até acabar a apresentação, tá, galera? Qualquer dúvida, manda no chat que a gente vai tentando responder de alguma forma, valeu? Simão já está colocando apresentação. Tá aparecendo aí, Rodrigo? Rodrigo?
Tá perfeito. Tá sim, tá perfeito. Então, vamos lá. Bom, aí o tema, né? Qual que é a importância da nutrição na vida do atleta? Mas eu vou dizer, mais do que na vida do atleta, é na vida do ser humano, né? Do indivíduo. Todo ser vivente precisa de nutrição. Aí, quando a gente começa a falar de alimentação saudável, geralmente é essas carinhas que a gente vê, né? Uma carinha, assim, não muito amistosa para essas novidades. E um dos argumentos que eu sempre digo é que a gente não pode, de imediato, já falar, né, que não, eu disse agora há pouco, eu não gosto, eu acho que isso aí não é gostoso, se a gente nunca experimentou. E aí, hoje, o cenário que a gente vive está muito girando em torno disso aqui, né? Então, a gente tem uma mídia que inflama esses canais de TV fechado, o tempo inteiro falando de comida para criança e não tem nada saudável ali. Então, não é a capa, não é o que estão dizendo, mas é olhar o rótulo e ver o que realmente tem ali e o que não tem, porque tem coisa que é só fictícia. E aí, a cena daquele menininho ali embaixo, né, desse tamanho, com esse tanto de peso, por quê? Porque o menino foi condicionado a comer isso. Quando um pai ou uma mãe vem me dizer, meu filho não come, ou detesta determinadas coisas, ou gosta muito de outras, eu vou dizer que essa criança não nasceu sabendo que ela gostava ou não, ela foi apresentada para isso. E quantas vezes a gente dizer um sim, são as vezes que eu vou condicionar o cérebro dessa criança e desse adulto a se tornar viciado nisso. É forte essas coisas que eu vou dizer hoje aqui, mas tudo que eu vou dizer é embasado cientificamente, vocês podem procurar depois na internet, estudos no Google Acadêmico, falando do que eu estou dizendo aqui hoje. Muito superficialmente é o que eu vou dizer. Então, existem estudos dizendo que farinha de trigo branca, açúcar refinado e a cocaína têm a mesma reação no cérebro. Isso é óbvio que a gente percebe porque a pessoa se nega a ficar sem aquilo. E aí, tudo que tem carboidrato branco também vira o açúcar, né, que é a glicose. Na verdade, o nosso organismo, ele só trabalha com glicose. Ele não trabalha com outro nutriente. A gente tem lipídios e proteínas, mas o cérebro só usa glicose. E os outros vão entrar em processo de recuperação do corpo. Então, a gente bota essa foto aí, que é o suprassumo de consumo de um monte de gente, e olha lá o que a Organização Mundial de Saúde disse. Os embutidos estão na lista dos alimentos cancerígenos. E eu vejo que a sociedade se move pelo que a mídia fala, só que isso não é apresentado todo o tempo. É feita uma reportagem esporádica para cair no esquecimento e a pessoa voltar a comer essas coisas e a consumir tudo isso. Então, assim, eu vou falar mais disso ao longo aí de toda a apresentação, tá? Então, aqui eu selecionei alguns dos alimentos que a gente vê comumente na casa das pessoas, né? Então, os embutidos estão ali, né, na fotinho superior, pipoca de micro-ondas, todas as balinhas muito açucaradas, cheias de corante. A Nutella já foi falado e refalado, tá aí publicamente, tem muito mais açúcar e gordura do que qualquer outro nutriente benéfico. A amêndoa é apenas algo que está lá para saborizar. As batatinhas que vêm congeladas, muitos dos nossos enlatados, refrigerantes, sucos de caixinha, sucos de saquinho. Tudo isso que você olha e você vê que tem conservante, que não foi feito por alguém individualmente, mas foi feito por uma indústria, ele está cheio de artifícios que vão desenvolver o câncer na gente. Então, inclusive, Simone, te cortando um pouquinho, acho que a batatinha que é o que eles mais gostam, né? Sim. E sabe o que acontece? O paladar, ele se torna condicionado a comer aquilo daquela maneira. Quando você apresenta a batatinha natural, feita, né, numa fritadeira elétrica ou assada, eu trabalhei numa instituição mais de 6 anos que tinha toda a estrutura da escola voltada para a alimentação vegana.
Então, eles faziam essa batatinha assada, então tempera essa batatinha, corta palito, na parte do tempero até vai um pouquinho de leite de coco, uma delícia fica a batata. A criança tem que sendo acostumada a sair desse industrializado e aí ir para os alimentos mais naturais. Quando a gente olha um pouquinho lá para trás, a gente vê que muitas das doenças que a gente vê hoje nunca existiram, né? As próprias deficiências, debilidades mentais estão associadas a esses tipos de substratos que estão nesses alimentos. E aí a gente olha, tudo isso é muito familiar, né? E o que a gente usa como recompensa para os nossos filhos é esse tipo de coisa. Eu falo isso bem tranquilamente, porque eu cheguei a fazer isso, né? Que mãe nessa terra nunca fez isso. Condicionar o seu filho a fazer algo para ele receber um presente, e o presente é ir no McDonald's, é ir comprar essas tranqueiradas todas que a gente está vendo aqui. Verdade. Só que não é presente, só é um presente grego. Olha lá, outra coisa que adora entrar na casa da gente, os nuggets, as salsichas, os hambúrgueres. Como é que a gente faz para a gente tirar isso? A gente vai ter que fazer um processo de transição e substituindo realmente isso tudo que é industrializado por produtos que eu vou fazer na minha casa, que eu vou usar os meus temperos, e o sabor fica tão mais agradável que depois você não acostuma mais a comer essas coisas. Os embutidos usam muito para lanche, e a gente pode mudar esse lanche, ele não precisa ser sempre de queijo, presunto, mortadela, existem variedades enormes de opções que a gente pode usar. Eu coloquei nessa foto, né, falando do miojo, era uma das perguntas, e eu coloquei o processo de fabricação da salsicha. Salsicha é ó concura entre as crianças, né, porque é a praticidade para a mãe, cozinhou, tá pronto, isso não é proteína, ele é um embutido. O que classifica ele um embutido? Ele tem muito mais gordura do que carne realmente. Então, isso aqui são fotos, existe vídeo na internet, eu sugiro que depois vocês entrem e vejam tudo que é colocado dentro dessa salsicha. Eu trabalhei numa creche conveniada da prefeitura e a gente teve que fazer cálculos de cardápio das crianças que eram servidos. Eu escolhi um dia que tinha salsicha. Uma única salsicha extrapolou toda a quantidade de colesterol e gordura que uma criança poderia consumir no dia. Assim, 5, 6 vezes mais. Então, isso quer dizer que eu não poderia dar mais nada que tem gordura para essa criança. Ah, Simone, mas eu uso a salsicha e eu jogo fora aquela água. Ah, eu compro aquela sem corante. Isso aí é o menos relevante. Tudo que foi amassado, vocês estão vendo essas coisas brancas? Isso tudo é gordura. Gordura que saiu do bicho e que não é jogada fora. O restinho de carne que vai junto, vão ossos, vão as vísceras dos animais. O que são as vísceras? Coração, rim, pulmões, tudo que a gente não come, tá amassado aí e a gente come. O miojo, né, dito macarrão instantâneo, por quê? Porque ele é frito antes de ser embalado e ele não é um macarrão. Por isso que ele é chamado nissin. Ele é um tipo que não é macarrão. O macarrão, tradicionalmente, ou tem massa seca ou tem massa fresca. Então, a gente opta pelo quê? Pelo macarrão. Se é para eu escolher uma massa, eu vou no macarrão e não vou no miojo. Aí tem gente que fala... Oi? Que é mais saudável, né? Muito mais. E aí, o miojo tem o tal do temperinho. Primeiro que ele está fora, né, com quantidades exorbitantes de sódio, de tudo que é antioxidantes, nitratos, nitritos, tudo que em algum momento vai desenvolver algum tipo de alergia nessa criança ou nesse adulto. E isso não dá saciedade. Você come, dali a pouco, aí tem gente que fala assim, mas eu ponho um ovinho, eu ponho um caldinho de feijão, então você pode fazer tudo isso com o macarrão para sopa. Né? Tem macarrão de letrinha, de argolinha, qualquer tipo de macarrão que não seja o nissin. Aí, por que a gente estava falando de tudo isso, né? Então, eu coloquei aqui falando de radicais livres, pode ser que a maioria de vocês já tenha ouvido falar disso.
o nosso corpo naturalmente produz isso. Só que isso aumenta em grandíssimas proporções quando a gente se alimenta desses alimentos industrializados e quando a gente faz atividade física. Fora isso, tem outros quesitos aí, tem um produto químico, inflamações, o estresse, radiação solar ou por algum aparelho. Para quem fuma, para quem usa bebida alcoólica, o que são esses radicais livres? São moléculas extremamente agressivas. A gente fala que é uma molécula desempareada. O que acontece? Aqui, olha, essa figura aqui é laranjinha, está escrito excesso de radicais livres, né? Olha lá o nome, radical livre. Ela está faltando uma bolinha, tá vendo que ela tem 2 bolinhas nas 4 extremidades? Uma extremidade só tem uma. Isso é que torna ela agressiva. Aí o que ela faz? Ela rouba essa moléculazinha que falta para ela da sua célula. E quando ela faz isso, ela mata a sua célula. Então isso desenvolve várias doenças, principalmente o câncer, que é quando a pessoa vai ver o negócio já cresceu lá muito, silenciosamente. O que eu consigo fazer para paralisar essa molécula? Pelo menos 100% não vai acontecer, mas eu chego bem próximo se eu tenho uma conduta da minha vida que favoreça eu estancar essa molécula aí. Então, olha lá, poluição natural a gente não consegue, a alimentação eu consigo, deixar de fumar eu consigo, a exposição solar eu controlo, né, tem o protetor solar, sim. O estresse mais ou menos, e a inflamação. O próprio exercício físico naturalmente proporciona um nível de inflamação que é dito até saudável, né, para o desenvolvimento daquela musculatura, para todo aquele conjunto de ações. O problema aí é quando tomei uma pancada muito forte. Isso, eu já tenho todos esses fatores desequilibrados, uma comida que me ajuda, um sono, né, que eu não durmo direito, os meninos ficam com o celular até tarde, nem pandemia justifica isso. Aí aqui eu deixei ele aqui para você ver, olha aqui como ele vai atacando as nossas células, né? Então, a proteção é um antioxidante. Então, tudo que eu for falar para você comer, que é colorido, tem antioxidante. Então, frutas, legumes, né, as verduras, arroz, feijão tem, a gente perde no cozimento. Então, o que tem maior proporção são os alimentos que a gente vai usar com pouco cozimento ou crus. Sim, esses a gente consegue. Falaram do milho, o milho também tem? Se tem antioxidante? Então, ele pode até ter, viu, Rodrigo? Só que a gente só come ele cozido. Ah, tá. E o antioxidante, ele é sensível ao calor. Então, a gente perde ele quando aquece. Legal. Muito bem. E aí, o que tem a ver isso tudo com a tal da imunidade, né? Que está sendo falada muito aí por conta do Covid. A pessoa tem uma boa imunidade, ela consegue reagir bem. Não é só o Covid, né? Há várias doenças. O meu organismo bem nutrido, com vários nutrientes que podem me defender desses ataques, eu vou ter um nível de imunidade alto. Então, olha lá, a minha capacidade de me defender contra os agressores, que todo momento a gente está sendo atacado. A gente põe a mão na boca, né? Criança adora ficar com a unha na boca, pega brinquedo com a caneta, qualquer coisa, a gente está sendo exposto a esses micro-organismos que a gente não enxerga. E aí a gente tem essa moléculazinha aqui, que é a molécula mais forte na nossa imunidade, que é a natural killer, a nossa NK. Se ela não está sensível, ela não vai perceber esse ataque. E é por isso que a gente fica doente. Então, eu deixo ela fraca, porque a minha alimentação não está deixando ela ficar atenta, e aí eu mato também em quantidade, né? Essas células, elas ficam em menor quantidade. E aí ela sozinha não consegue fazer o trabalho de defesa. Simone, até complementando, eles estavam falando esses dias em uma matéria que eu vi,
que a COVID mesmo, ela ataca primeiramente na gordura, né? Ela se aloja na gordura, né? Essa informação eu não tinha tido acesso ainda. E aí, eu acho que vai em relação a isso também, né? É uma bactéria, então ela vai acabando com toda essa imunidade, né? Aí quando o Rodrigo fala isso, eu já imagino a membrana de uma célula, né? A membrana, ela é feita com gordura e proteína. Se ela ataca ali, ela se instala. Ou ela destrói, né? Parte do claro vai ser destruído. Eles não conseguem ainda fechar qual que é o panorama dessa doença. E essa imagem aqui, ó, de um microscópio, né? A nossa célulazinha tentando nos defender dessa formação aí tumorosa. Então, ela é extremamente necessária, a gente precisa manter ela bem sensível, com olhos abertos, para identificar os ataques que a gente vem recebendo. Aí eu coloquei essa imagem, né, principalmente para as crianças verem a quantidade de órgãos que nós temos. Esses órgãos dependem do que a gente come, né, para um bom funcionamento, para reparo. Então, o tempo todo, o nosso sangue, a cada 120 dias, ele é renovado, então, células são mortas e outras nascem. Tudo que acontece aí dentro, que a gente fala que são as funções metabólicas, preciso de antioxidantes, preciso de vitaminas. Aí, quando eu olho aquele prato que não tem nada de colorido, aquilo me dá uma dor no coração, porque eu fico lembrando de tudo isso aqui, ó, precisando desesperadamente de nutrientes. Tem nutrientes que a gente não consegue tirar do corpo, a gente precisa vir da comida. E outros, na emergência, ele usa, né, do próprio organismo. Olha essa foto mostrando toda a parte de musculatura, tendões, né, que o corpo humano tem. Então, isso tudo precisa de um aporte para ele se manter, para ele se desenvolver, para ele estar protegido, né, de lesões. Então, eu percebo claramente que os meninos que comem muito mal, eles têm lesões direto. A gente vê até no dia a dia, né, Simone? Os meninos, na hora do jantar, às vezes eles estão na fila lá e você falando, põe um pouquinho de verdura, põe um pouquinho de legumes, porque a gente sabe que vai fazer a diferença para eles na hora do jogo, na hora do, né, que ele precisar desse ir para a vida, né? Exatamente. O que os meninos têm que pensar? Que essa atividade exige deles uma imunidade muito boa. É uma atividade dinâmica, de confronto, eu fico exposto ao tempo, solzão, chuva, muito frio, esse corpo precisa resistir tudo isso. Se esse corpo não tem como se defender, vai começar a aparecer isso nas quantidades de doenças, resfriados, dores de garganta e lesões, contusões de recorrência. Então, ele vai machucar aquele ponto várias vezes, até não ter mais jeito. Isso vai implicar na carreira de um atleta adulto. Ele já vai fadado assim, né? Ó, isso aqui já tem uma lesão crônica, isso aqui não tem mais jeito de arrumar. Os clubes vão ficar bem de cabelo em pé para contratar um cara desse, que já sabe que o cara vai ficar no departamento médico direto. E aí eles pensam que é só pelo momento, né? Que há algum desequilíbrio muscular, mas não, foi a vida inteira dele, comendo errado, fazendo toda a alimentação, o contrário do que é o normal, né? O que é real para um atleta. E aí ele chega nesse momento, e aí um contrato que ele poderia assinar um pouquinho melhor, ele perde porque ele só fica lesionado, né? Exatamente. Agora, falando disso, me fez lembrar uma história. Eu conheci uma menina, ela tinha uns 12 anos, ela era bailarina. E aí, o sonho de todo bailarino é ser contratado por uma grande companhia. E aí, ela recebeu uma proposta para fazer um teste. E ela foi reprovada no teste. Por quê? Primeiro, ela já comia muito pouco para manter aquele peso. Segundo, ela desenvolveu uma escoliose devido à exigência da postura. Isso foi mal orientado de pequenininha e lesionou a coluna dela num ponto
que o balé falou, a gente não quer. Por quê? Já sabe que só é um bailarino que vai se encostar rapidamente, não tem como ter uma vida longa de carreira. E ela teve que seguir outra coisa para a vida dela. Então, ela, desde muito pequena, foi conduzindo esse caminho. Quando chega na proposta grande, que todo mundo espera na vida, ela recebeu um não. Aí perdeu o sonho, né? E assim, extremamente frustrante. Será que ninguém no meio do caminho avisou isso? Olha, tá fazendo uso indevido do corpo dela, tempo de treino, tempo que tá fazendo, se alongou, se não alongou, o que é que foi feito errado que estragou a coluna dela? Então, coisas para a gente pensar. Aí aqui eu coloquei vários alimentos, poderia encher de vários slides falando de alimentos que vão ajudar a fortalecer a imunidade. Então, alimentos cítricos, então tá a laranja ali, a gente pode pôr, né, tangerina, limão, morango, várias frutinhas que têm a vitamina C. Folhas verdes, né, que é a fobia da maioria, tem que comer folhinhas verdes. Então, a gente tem ali, além das vitaminas, a gente tem as fibras, e a gente vai ter uma quantidade de antioxidantes também bem grande. As oleaginosas são as castanhas. Então, a gente sabe que castanha é mais caro, mas tem o amendoim, né? O amendoim que a gente pode comprar ele só torrado, ou pode comprar para torrar, que é mais barato, e dá para a gente administrar no nosso consumo. As carnes são carnes mesmo, não são os nuggets, nem salsichas, nem hambúrgueres, né? Você vai escolher um animal, corte de um animal para comer, se é do frango, se é do boi, se é peixe, se é do porco. E aí a gente tem o ovo também que entra nesse fator de proteína, né? Ali o gengibre, ele é um anti-inflamatório. Então, iogurtes e leites fermentados também são ótimos, porque eles atuam no intestino. A maior parte da imunidade, ela está no nosso intestino. Então, tudo que a gente come tem que chegar lá nesse intestino e ajudar ele a produzir os anticorpos. O abacate, né, a gente usa bastante lá para o café da manhã, abacate, além de ser uma excelente fonte, né, de vitaminas e óleos benéficos, a gente tem um aporte calórico que ajuda pro treino. Simone, aí eu vou até te cortar um pouquinho, e aí eu falo por experiência própria, né? Quando eu era atleta, eu achava que o abacate fazia mal. Você vê que engraçado, né? Depois, e sempre no café da manhã, antes dos jogos, eu tinha abacate para comer, e a nutricionista falava para mim, pode comer que é bom, e eu falava, mas tem muita gordura, e na verdade não, pelo contrário, né, auxilia, né, para nós podermos acumular essa gordura que é boa, né? Então, eu vejo assim, que quando é referente a frutas e coisas naturais, todo mundo tem uma coisa contra dizer, mas comer um Big Mac, ninguém fala que ele tem muita gordura. Vamos colocar 100 gramas desse sanduíche, o abacate, vamos ver qual é realmente que é mais gorduroso? Qual é mais saudável, né? Então, quando a gente olha a tabela nutricional, a gente não deve olhar valor calórico, você tem que olhar qual a composição. Então, se você for olhar a tabela da oleaginosa, você vai ver que ela é muito calórica, por isso que se deve comer pouco. Agora, quando é algo que realmente faz mal, ninguém olha tabela nutricional. Perguntaram do açaí. O açaí, acho que entra no mesmo sentido. O açaí, ele entra aí como fosse o fator do abacate. Então, ele tem muitos, né, monoinsaturados e poliinsaturados, que são os óleos bons. Tem bastante fibra. Aí, esse açaí que a gente compra, ele já vem adoçado, né, com xarope de guaraná. Ele é super calórico, então a gente não pode abusar. A gente às vezes faz vitamina, com banana. O problema maior, eu acho que é o que você põe nele, né, o leite condensado, leite em pó, leite em tudo. Se você pegar uma cumbuquinha dele, com granola, com banana ou uma outra fruta, tudo que é bem dosado, dá para entrar. Eu coloquei essa foto aqui, porque essa foto vai explicar muitas perguntas que eu recebi referente aos suplementos.
Então, eu coloquei esses casos aqui extremistas, por quê? Um cara, para ter esse tanto de massa muscular, ele não fica tomando suplemento, né? O suplemento, ele é um complemento da comida. O que eu não consigo alcançar com alimento, eu uso de suplemento. O suplemento não vai substituir nunca a comida. Ah, eu não gosto de tal coisa, mas eu vou comprar um suplemento. E aí, nós vamos saber várias coisinhas sobre isso. Então, olha a quantidade de opção, né, de quantidade de volume de comida essa pessoa se dispõe a comer para ele ser forte. Se você olhar blogs e tutoriais que eles postam, eles usam muito pouco de suplemento. Porque o que vai dar a substância mesmo é a comida. Então, nunca posso trocar suplemento por comida. Comida por suplemento. Simone, em casos extremos só, que a gente vai usar um no outro. Até para eles entenderem, hoje no CFA, né, é tudo a base da alimentação, né? A suplementação é só caso muito extremo, né? Só para eles entenderem a reação da suplementação com a alimentação real da comida, né? Eu deixei esse slide exatamente nessa posição, porque eu fui preparando vocês para isso que eu ia dizer agora, né? Se eu disse que existe uma produção de radicais livres, células agressoras, em volume grande, e eu consigo estancar isso com a comida, quando a gente usa suplementos ou suplementos vitamínicos, né, que são as vitaminas em cápsula, elas, em grande quantidade, me fazem um efeito contrário. Eu começo a produzir mais radical livre. Por quê? Porque isso é sintético, a quantidade que tem na cápsula é acima do que a gente precisa no dia, e o metabolismo disso é completamente diferente do que é natural. Eu vou e falo para você, olha, toma vitamina C efervescente. Você vai ver lá que é mais de 2 vezes do que a gente precisa no dia, e a vitamina C não armazena. O seu organismo tira o que precisa e o resto ele joga fora. Quando eu falo para você, chupa uma laranja, você não vai só ter vitamina C ali, você vai ter outras vitaminas, você vai ter fibra, você vai ter a pectina, você vai ter água, você vai ter um monte de outras coisas dentro dessa fruta que vai metabolizar diferente no seu corpo. Então, a reação dessa vitamina natural é o ponto-chave da coisa. Eu costumo dizer o seguinte, não é possível que a gente mora num país que tem uma variedade tão grande de comidas naturais, né, de tipos de frutas, de tipos de verduras e vegetais, que a gente vai se valer em tomar pozinho e cápsula. Né? Deus não ia fazer isso para a gente ficar olhando e deixar estragando. Ele fez para a gente comer. Né? Os benefícios são nossos. Eu amo fruta, sempre amei. Eu troco qualquer coisa por fruta. Eu fui viajar uma vez, um hotel de 5 estrelas, não tinha fruta. Eu fiquei desesperada. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, aí tinha uma mexerica muito feinha, muito ruinzinha, e tinha uma bolinha escura, que eu não sabia o que era aquilo. Já estava no 3º dia, eu não sabia o que era aquilo. Eu me arrisquei a experimentar. Era tâmara cozida. Uma delícia. Era o que tinha de fruta. O cara falou, olha, a gente está no inverno, isso aqui é deserto, não tem fruta num tempo normal, e no inverno piorou. Desesperador para uma pessoa não ter opção de comer. Olha aqui, essa figura vai fazer a gente entender várias coisas que eu vou dizer daqui para frente. Então, a gente sempre vai montar uma refeição pensando que eu tenho que ter esses 3 grupos lá. Então, vocês vão ver, ó, que dentro dos grupos eu tenho diferenças, né, de alimentos. Então, os energéticos, tudo que tem fonte grande de carboidrato. Então, todos os tipos de pães, batata, mandioquinha, né, que são os tubérculos. Batata doce. Aí eu vou ter os reguladores é tudo que é colorido. Tudo que é vitamina, fibra, eu vou tirar dos reguladores. E construtores, tudo que é proteína.
E proteína, para a gente falar assim, que a proteína ouro, que é a melhor, é de fonte animal. Então, tem a proteína vegetal? Muito bem, ela tem a sua função, mas ela não chega nem perto da proteína animal. Por quê? Quando a gente fala de aminoácido, que é a molécula menor de proteína, o vegetal é deficiente, ele não tem todos. A gente tem na natureza 20 tipos de aminoácidos. Então, um alimento de origem animal, eu acho os 20 lá. No vegetal, eu não tenho todos. Aí, na combinação de arroz e feijão, eu consigo ter todos. Só que aí eu não tenho ferro, eu não tenho B12, eu não tenho o que é específico da carne, né? Então, ali entrou os derivados de leite, os queijos, peixe, frango, essa salsicha aí você elimina, tá? Que salsicha não é proteína. O ovo, que a gente usa muito. Então, tudo que tem algum ingrediente que vem de um bicho, né? Então, todos os leites e queijos são, se não são vegetarianos, são de um animal. Simone, no caso da batata ali que eu vi ali, né? E tem uma pergunta aqui bem específica. O purê da batata, ele entra nesse caso dos energéticos também? Ou ele já, pela transformação, ele passa para outro? Ele ainda é um predominante aí, como energético, tá? O que a gente pede? Para não colocar muita gordura. Vai usar, ou é uma colherzinha de margarina, ou é o azeite, mas que isso não seja em grande quantidade. Para a gente não ter interferência desse carboidrato também. E para não ficar pesado, né? Então, lá no CFA, a gente tem o protocolo de pré-jogo. O grupo vai sair e vai ter que almoçar no CFA. Uma das coisas que eu coloco como opção, ou é o purê, ou é a batata corada, né, que é a batatinha assada, ou é a batata doce, ou é um mix de batata, a gente põe como opção de fonte de carboidrato. Que aí o menino escolhe quais ele vai querer dos que estão lá. Sim. Então, ó, fixa bem essa imagem desses 3 grupos, eles têm que carregar, montar a nossa refeição de todas, mesmo que seja um lanchinho. Ah, eu vou comer um lanchinho da manhã. Aí eu posso pôr um regulador, por exemplo, porque de manhã, a hora que eu tomei o meu café com leite e o meu pãozinho com requeijão, eu não tinha usado nenhuma fruta. Então, eu posso usar nesse meio da manhã. Então, vamos lá. Gosto bastante dessa figura, né, porque ela exemplifica tudo isso que a gente veio falando até agora. 50% do prato deve se representar as hortaliças, né? Então, cozidas, crus, são vegetais cozidos, salada, essa proporção. 25%, que é 1/4 do prato, para as proteínas, animais e vegetais. Ali colocou o feijão, que é o que a maioria usa, mas pode ser qualquer outro feijão, pode ser grão de bico, pode ser lentilha, pode ser ervilha, pode ser o grão da soja, tem gente que come. E 25% do carboidrato, que pode ser o arroz branco, pode ser arroz integral, pode ser o macarrão, pode ser a batata. Então, eu posso trocando esses carboidratos e essas proteínas e esses vegetais para não enjoar e para eu ter uma variedade. Aí eu trouxe essa pirâmide aqui para vocês terem uma ideia, né? Embora a gente não fique totalmente preso nisso, essa pirâmide alimentar eu peguei para praticantes de atividade física, vocês verem o que é a base dessa pirâmide, né? Ao longo dela toda, tem muitos vegetais, frutas, a gente tem uma parte de carboidrato, vai ter uma parte de óleos, né, benéficos, que entra o azeite, entra a pasta de amendoim. E olha lá os doces, só um pouquinho lá em cima. Essa daqui até colocou carne vermelha também, com uma menor proporção. Por quê? Porque a carne vermelha tem muito colesterol. Então, a gente não deve fazer consumo dela todos os dias. Porque senão, por mais que você coma bem, em geral, seu colesterol vai aumentando. Com a idade, isso vai apresentar lá nos seus exames. Então, olha lá, ovo, eu vejo que o pessoal tem muita restrição com peixe.
De um tempo para cá eu vi que estão aceitando melhor o peixe lá no CFA, mas no começo foi meio difícil. O pessoal queria me bater quando viu o peixe. Verdade. E tem até cação, salmão, né? A gente vai trocando, né? Quando a gente tem a liberdade para fazer, a gente faz. É muito bom. Eu particularmente é uma delícia. Eu particularmente prefiro mais até o peixe. Aí eu coloquei esse slide aqui, né? Porque eu vou começar a responder algumas questões. Como é que eu vou fazer para o meu filho comer coisas? Como é que eu vou me organizar com isso? Primeira coisa, a casa entra no contexto. Se a família não abraça a causa, fica tudo muito difícil. Você falar para uma criança, ó, você vai comer salada e legumes e a gente vai comer calabresa frita. Não dá, isso é completamente fora do padrão. Então, se você abraçou a causa do seu filho, né, ser um atleta daqui a alguns anos, você vai ter que galgar esse caminho com ele. E eu falo isso porque eu sou uma mãe que participo dessas coisas todas do meu filho. Eu falei, meu filho tem 26 anos, mas ele sente falta da minha comida. E quando eu estou muito corrida, como na casa de todo mundo, eu fico devendo um pouco. E eu vejo que ele fica, assim, ansioso por aquele momento. Eu também gosto de comer a minha comida, porque eu sei que eu pus, eu sei do jeito que eu quero que faça, com pouco óleo, sem caldo quinor, sem sazon. E a comida fica deliciosa, porque a gente usa alho, a gente usa cebola, o azeite, temperinho, né? Então, quem gosta de comida boa mesmo, vai perceber uma diferença enorme. Como que eu consigo planejar isso? A gente se programa para a semana. A mãe que trabalha sabe que tem um dia na semana que ela vai ter que ir no mercado, né? Tem um dia que a gente compra o pesado da compra, e aí a gente vai mantendo os vegetais, as frutas, pelo menos uma vez na semana, para fazer essa compra. E aí a gente compra e armazena na geladeira, tenta comprar o que estraga menos, e o que estraga mais rápido, a gente consome logo, já põe para usar logo no começo da semana. Então, ó, se planeje. Lá eu faço o cardápio, a gente acaba fazendo trocas ao longo da semana por necessidades. Então, eu planejei um cardápio. Se amanhã eu ver que eu recebi um hortifruti que vai estragar até o dia que ele estava programado, eu troco. Então, isso a gente tem que ter na nossa casa também. Simone, eu vou até te comentar um negócio aqui. Falaram também da comida japonesa, no caso do peixe cru, né? Tem alguma diferença em relação ao peixe assado ou frito ali? Muito. Olha, esse slide aqui ficou sem configuração. Eu vou voltar só para a gente não ficar olhando para ele. Diferença enorme, porque o frito, ele vai ser mais calórico. Embora ele seja mais gostoso, ele é mais calórico, e aí eu acrescento também farinha para fazer o empanado. Se é por imersão, ele vai consumir uma parte desse óleo. Então, a gente já vai ter ali uma alimentação que vai ter um pouco mais de óleo do que deveria. Aí, a gente tem o assado, que você vai colocar azeite e você vai controlar a quantidade dessa gordura. Tem um outro peixe também que a gente faz, que é o dorê. Então, você passa numa farinhazinha, e essas farinhas a gente pode trocar. A gente pode colocar farinha de aveia. Como eu dou aula para o curso de nutrição, a gente vai para a cozinha industrial que tem lá, e a gente faz, então fica uma delícia. Um peixe que a gente temperou em iscas, né, então cortou já pedacinhos, e a gente empanou na farinha de aveia. Gente, não tem como dizer que aquilo tá ruim. Então, assim, os próprios alunos se surpreendem. A ideia é essa, a gente fazer e ver que o negócio é bom. Então, eu tenho que ir trocando essas opções. Por quê? Porque senão o peixe vai sempre entrar frito. E aí eu não consigo absorver o máximo de benefício que eu tenho desse peixe, porque ele está mascarado nesse óleo. Simone, até perguntaram em relação ao óleo, você comentou do azeite, né? Está batendo na tecla bastante do azeite. Falaram sobre o óleo de canola, o óleo de girassol e o óleo de soja normal, né?
Qual é o melhor para fazer a comida em si ali, né? Olha, o azeite, para mim, ele é o ao concurso, né? Primeiro porque ele é saboroso, ele é um alimento extraído por prensa, então ele não é exposto a processos químicos, e mesmo que quando ele é aquecido eu vou perder um pouquinho daqueles óleos benéficos, ele ainda continua sendo melhor que os outros. E se a gente for ver preço, custo-benefício, fico com ele. O óleo de soja, ele não é, assim, ruim de tudo, o problema é quantidade, e ele é um óleo que é mais indicado para fazer fritura, porque ele tem um grau de resistência alto no fogo. Então, eu não tenho jeito. Então, de muitos anos para cá, eu separei isso. Eu deixo um óleo para comida, o azeite, que quando eu vou fazer refogadinho de vegetais, eu uso azeite, né, para salada, e o óleo de soja eu deixo para uma eventual fritura. Eu nunca frito nada aqui, eu já odeio até o cheiro. A gente comprou o forninho, aí veio fritadeira elétrica, mas sempre a gente vai fugindo da fritura. Eu deixo lá porque às vezes vem uma visita, a pessoa quer fazer alguma coisa. O óleo de canola, ele é caro e ele é um óleo sintético. Ele foi manipulado geneticamente e quando a gente for olhar a quantidade de óleos bons e óleos ruins que ele tem, a gente fala que ele é um óleo que é inflamatório. Tanto ele quanto o óleo de soja são óleos que promovem inflamação. Então, por isso que eu falo do azeite. O azeite não promove inflamação, mas continua sendo óleo, eu não posso abusar em quantidade. E às vezes eu falo para o menino, põe um pouco do azeite na salada, o menino dá 5 voltas. Gente, para! Acabou com o valor calórico, tá lá em cima. Só um pouquinho. É uma colherzinha de sopa, né? Já deu, é uma, 2 voltinhas ali, discretas, pronto, é tempero, não é para comer na sopa. E aí tem um outro óleo que ninguém falou aí, mas que o pessoal bomba de falar, que é o óleo de coco. Acabaram de perguntar aqui o óleo de coco, e perguntaram também do óleo natural, no caso do porco lá, né? Então, aí os dois eu vou falar, eles são gorduras saturadas. Tanto o óleo de coco quanto o de porco. O que esse óleo saturado faz? Entope as nossas veias do coração. Ai, nossa, mas a mídia fala tanto. Pois é, a mídia não tem interesse de falar o que faz bem pra gente, ele tem interesse de falar o que vai te fazer mal, sabe por quê? Remédio vende muito e é caro. Quanto mais a gente estiver doente, mais a gente usa remédio. Olha, eu vou falar por experiência própria. Eu falei para minha funcionária, você não pode usar óleo de coco porque você é uma paciente cardíaca. Deu 2 dias, ela foi para o hospital passando mal. E eu lembrei que ela tinha usado o óleo de coco. Eu falei para ela, você usou há 2 dias o óleo de coco que eu vi você usando. Ela ficou assustada. Eu falei, você lembra que eu te disse que você não pode usar? Não é um óleo fluido, não é um óleo líquido. Quando ele passa da temperatura quente, ele endurece. E ele endurece todinho dentro da gente. Por isso que a pessoa tem infarto, tem derrame, tem AVC. E aí tem um outro fator da doença, de doença, assim, que seria o último caso que poderia usar do óleo de coco, que são pessoas que têm Alzheimer, pela dieta lá que eles têm que fazer. Mesmo assim, ele tem que usar controlado. Não é adequado a gente fazer uso dele. Legal. Simone, só para te interromper um pouquinho, a gente está chegando em 53 minutos, tá? Tá. O pessoal, só para avisar o pessoal, galera, quem tiver alguma coisa, algum compromisso, não puder ficar, fique à vontade, tá? E quem puder continuar assistindo até terminar os slides, para a gente entrar nas perguntas que vocês estão mandando também, aí fiquem à vontade, e é um direito de vocês, tá? É uma apresentação que eu acho que é favorável para os atletas e para a família. Né? Agora... Até porque muitas perguntas, né? E aí eu tentei sanar essas perguntas todas com as respostas aqui. Sim, então, aí depois eu vou tentar abranger algumas outras que perguntaram, e aí a gente vai, no finalzinho, a gente tenta entrar nesses detalhes.
Tá. Então, esse slide só está falando um pouquinho mais daquelas, né, daquela composição do prato, o que cada coisa tem como função. Aí aqui entra nas trocas saudáveis que a gente estava falando, né? Ah, porque aí tudo é ruim, tudo faz mal. Eu vou comer o quê? Então, olha lá, um hambúrguer industrializado, quanto de óleo que ele solta, você coloca ele para aquecer, ele vai soltar esse tanto de óleo sem você ter posto uma gota. É o mesmo caso da salsicha. Todos os restinhos de carne, de porco, de boi e gordura tá aí nessa composição. A gente pode fazer um hambúrguer nosso. Você vai lá, compra um corte de carne. Geralmente eu peço até músculo, que não é caro, e ele não tem gordura, ele tem só a fibrinha. Peço para moer 2 vezes, você tempera e faz. O seu hambúrguer acaba saindo mais em conta e extremamente saboroso. Você dosa o tamanho que você quer que ele fique. O frango é a mesma coisa. Ao invés de eu fazer o nuggets, eu compro o peitinho de frango e faço meu frango. Dá para fazer empanado e assado, de vez em quando, a gente controla. Lá no CFA a gente controla, assim, ó, uma vez a cada 15 dias uma fritura. Porque realmente é para sair da fritura. E aí eu coloquei algumas sugestões de alimentos para a gente fazer uso. Então, olha lá, no café da manhã, essa fotinha aqui de baixo, onde tem um pão com ovo, um café com leite e umas frutinhas, eu acho que é o que vai caber mais na realidade da maioria. Aí eu coloquei como sugestão a crepioca, né, que é o ovo feito com 2 colheres de tapioca. Sempre é bom ter a aveia ou a linhaça para a gente ir acrescentando nesses alimentos, para eles ficarem mais nutritivos. E lá em cima, aquele cuscuz nordestino, que aí eu também costumo fazer ele com linhaça, com chia e temperadinho, e fica algo mais saboroso para a gente fazer uso. Toda essa quantidade de opções aqui são opções de montar um prato para o almoço. Olha lá, respeitando aquela né, organização que a gente falou, 50% do prato de vegetais, tem o carboidrato, então eu coloquei diferente, porque em um é o arroz, no outro é batata doce, no outro é a mandioca, uma carninha moída, né, com abóbora, com abobrinha. São coisas simples que você vai achar no sacolão, vai achar naquelas promoções da banca, vai no fim da feira. Aqui eu coloquei opções, né, então olha lá, o hambúrguer, ele pode virar uma kafta, você coloca lá num palitinho e põe ele para assar, no forno mesmo. Uma lasanha de berinjela, que você olha, tá vendo? Tem um queijinho em cima. Esse espaguete aqui é de abobrinha, a própria abobrinha a gente passa no ralador, dá um sustinho nela, faz o molho. As batatinhas, olha lá que lindas, elas foram temperadas e assadas, batata corada. Essa batatinha é assada com a própria casca. Eu adoro essa batata. Ela é maravilhosa, eu amo ela. Então, a gente tem fibra, tem toda a vitamina dela lá. E a gente não cozinha antes de assar. Já vai direto para o forno, então eu não perco nada dela. E eu coloquei a opção do macarrão, que é o que a maioria gosta muito, macarrão, né, com molho, com carne. Não, até assim, efetivamente, não tem um problema. O problema é a quantidade e eu não ter uma fibra nesse macarrão. Essa fibra pode vir por um prato de salada. Aqui em casa a gente deixa direto a chia e a linhaça num coolerzinho e a gente vai dispensando em cima da refeição. Você escolher de vez em quando comprar um macarrão integral, ele não altera em nada o sabor. E aí você vai perceber que você demora a ter fome quando você come ele. Coloquei umas opções aqui. Por incrível que pareça, o macarrão você come e dali meia hora, 1 hora, você já tá com fome de novo, né? Exatamente, porque ele tem carboidratos simples, então ele é rapidamente digerido. Por isso a gente usa como pré-treino. Se o atleta vai fazer refeição do almoço, o macarrão é uma das opções. Olha que lanchinhos, que lindeza, né? Olha, esses bolinhos aqui são omeletes assados. Então você, né, um carinho, vegetais picados, ralados e um omelete. Essa coxinha aqui é uma coxinha que é feita com um purê de batata doce. Eu já fiz essa coxinha, muito gostosa.
Você faz um purezinho de batata doce, modela ela com frango, passa na farinha de aveia e põe para assar. Uma ótima opção para você fazer um lanche. O lanchinho lá, ó, com salada, uma salada de fruta. O abacate ali, ele está sendo mostrado como o guacamole, né? Então, ele está salgado para colocar no pão. Eu, particularmente, acho bem gostoso. É uma opção para não ser sempre doce. E lá, as nossas frutinhas com aveia, banana amassada, coisas muito baratas para a gente usar. Aqui, ó, outras, né, opções de lanchinho, torradinha integral. Aqui entrou na janta, né, tem uma pergunta que me fizeram em relação ao jantar. O jantar nunca pode ser tarde. Eu trabalhei muitos anos em creche, então tem horário para tudo. A gente fazia 5 refeições durante o período integral e essa criança já saía jantada. Isso quer dizer que a janta deve acontecer cedo, ela não pode acontecer mais do que 8 horas da noite. Isso já é horário da ceia, você fazer o uso de um lanchinho para dormir. Por quê? Porque eu não vou conseguir digerir esse alimento vai ficar parado no estômago, vai ter problema para dormir, vai ter um sono, né, inquieto, e vai acordar de manhã sem fome, porque a comida não foi digerida ainda. Falaram do arroz de forno. Tem alguma coisa que não poderia ser saudável, o arroz de forno? Se você colocar muito embutido nele, gorduras. Teoricamente, o arroz de forno é o arroz, você pode até colocar os leguminhos raladinhos, ovo, vai um pouquinho, às vezes, de leite para dar liga, a farinha pode ser substituída pela farinha da aveia. Então, assim, não é ruim, só depende de tudo que você pode pôr como opção nela. Simone, só uma relevância, aquele negócio do mito ou verdade, né? A banana à noite, ela faz mal mesmo ou é um mito? Seria só uma lenda popular aí. Olha, aí eu vou falar que depende da hora que você vai comer ela e do quanto ela tá madura. Pode acontecer da pessoa sentir desconforto para dormir, porque a banana é praticamente uma refeição. Dependendo do tamanho dessa banana, então, é uma fruta que traz muita saciedade. Então, se você deixar para comer muito tarde e ela estiver muito madura, isso pode acontecer de realmente a pessoa se sentir mal. Mas se você fizer o uso dela, né, vamos supor, 9h30 da noite, eu tô com vontade de comer uma banana, tudo bem. Isso também vai ter a ver com a hora que você deita para dormir. Legal. Aí eu coloquei aqui opções, ó, uma torta de frango com legumes, uma sopa, um omelete colorido, uma panqueca colorida, são coisas, gente, que o custo é baixíssimo de fazer. Uma saladinha lá, ó, com frango. Aquele arroz com lentilha, ele é maravilhoso e ele dá uma saciedade. Eu gosto muito de pratos únicos, que você teve trabalho de fazer uma coisa só. Então, eu fazia muito esse arroz de forno na creche, as crianças gostavam muito. Então, sobrou aquela carninha do almoço, aquele franguinho, põe ele para cozinhar junto. Você vai ter aí uma refeição completa, você não precisa de mais fazer, né, só uma saladinha, um legumes refogado. O jantar, ele não pode ter comida pesada, comida muito calórica, não pode ter nesse horário. Por quê? Porque eu vou metabolizar gordura, o organismo não vai ter tempo de gastar isso vai ser guardado como gordura. Aí, olha aqui, opções de marmita, né, pra gente levar, então, às vezes, vai ter que estar num lugar que eu vou perder a hora do meu almoço ou do meu jantar, opções de levar marmita, né, que seja saudável, que você vai abrir, não vai estar azedo na hora de comer. Hoje tem aquelas lancheirinhas térmicas, então olha que lindo esse legumes, são vários vegetais que foram temperados e assados. Então ali tem mandioquinha, tem cenoura, tem batata, além de ficar muito bonito. Opções que a gente pode ter lá com as frutas, né? Como eu disse que eu amo fruta, você pode usar salada de fruta, qualquer tipo de fruta que você tenha, 2, 3 frutas diferentes, é salada de fruta. A gente tem a gelatina, que a gente pode enriquecer com a fruta,
Tem os geladinhos ali, sorvetes, que você vai colocar uns pedacinhos de fruta, suco, né? Eu lembro que hoje, como é menos gente em casa, acaba dificultando, mas eu comprava as bacias de R$ 1, R$ 2 lá do sacolão para fazer suco. Você faz a polpa, deixa congelado, depois, na hora de fazer a refeição, você vai lá e bate. Até no começo, eles falaram sobre aquele suco integral, né? Integral de uva. Tipo de uva, laranja, esses que são feitos por fábricas, né? Olha, todo o suco que está na garrafa, ele teve um processo e ele usa um tipo de aditivo para ele não estragar. Agora, a gente vai vendo os menos pior. Então, o suco integral de uva, beleza? É um suco que tem um monte de nutrientes, flavonoides, é anti-inflamatório. Então, maravilha. Os outros, né, que nem se falou de laranja, eu sei que o Prates é um suco que ele é extraído, pasteurizado, não tem adição de açúcar. Então, praticamente é o sumo da laranja. Só que eu, particularmente, não troco ele por um suco de laranja natural, nem a de luneta. Porque, para mim, o sabor... Oi? E comprar laranja e fazer é muito mais barato. Barato e delicioso. Porque ali você não... Outra coisa, coar suco. Eu vejo que coar suco, gente, tem que deixar um pouco de fibra desse suco lá. Porque senão a glicose vai entrar de uma vez só e metabolizar a gordura muito rápido. Opção das frutas, né? Variedade de fruta de época que você vai achar aí com preço bom. Bolo com fruta, então a gente não perde. A fruta está estragando, principalmente banana, amadurece de uma hora para outra. Um bolo de banana com aveia. Maravilha para fazer um lanchinho, para tomar no café da manhã. Olha lá as opções que eu coloquei para a gente usar, né? Então, integrais. Eu falei bastante da chia e da linhaça, são fibras adicionadas. A gente precisa adicionar fibra na nossa alimentação. Tem muitas doenças que a gente pode evitar só comendo fibra. Então, doenças cardíacas, né? Diabetes, câncer de intestino, são altos índices aqui no Brasil por falta de fibra. E é super barato você achar um saquinho dessa fibra. Aveia é super barato, eu pago R$1,20 na caixinha, e você tem a opção de fazer ela doce, salgada, do jeito que você quiser. Os condimentos naturais lá, ó, frescos ou secos, que a gente pode usar, as oleaginosas que a gente falou, principalmente o amendoinzinho lá, que é mais barato. Aí essa foto que eu coloquei, né, porque em cada modalidade vai exigir um sacrifício desse atleta, né, quem realmente faz nome é gente que pagou preço. Você não vai ver um cara, ponta de linha, falando que ele não come frutas e legumes. É praticamente impossível ele dizer isso, porque ele aprendeu ao longo da caminhada dele que isso beneficia o desempenho, o desenvolvimento, né, a diminuição de lesões, de bem-estar, de tudo. Então, essa foto está simbolizando exatamente isso. Há muito tempo atrás, né, Simone, acho que umas 2 décadas atrás, tinha esse mito, né, de não era atleta, era jogador de futebol, era jogador de basquete. Hoje, se o cara quer chegar no alto rendimento, ele tem que ser atleta, né, se cuidar do corpo, e se ele, no meio do caminho, tiver um desvio aí, ele pode ficar para trás, né? Facilmente ele pode ter o sonho dele frustrado, né? Então, esse slide tá simbolizando o quê? Que a gente tem uma atividade física que gasta muito, exige muito de demanda energética e de nutrientes, mas eu preciso muito de água. Eu vejo as pessoas, às vezes, trocando água por refrigerante, por sucos industrializados. A água tem que ser água. A gente vai considerar como ingestão hídrica isso, só que a água, ela tá natural. É totalmente diferente. Então, olha lá, necessidade de alta ingestão de água e alimentos variados e coloridos. Essa outra foto, aqui em casa, eu e meu filho, a gente gosta muito do Cristiano Ronaldo. Não só porque ele é um exímio atleta,
mas pela história dele, né, pela pessoa que ele é. Ele é um cara determinado, ele tinha um não muito certo para a vida dele, ele não nasceu talentoso, mas ele foi persistente. Olha os exemplos de refeição que ele faz. Não tem nenhuma refeição que ele não tenha os legumes e os vegetais aí. Alimentação pobre em gordura, com a gordura correta, uma quantidade de proteína adequada, e a carinha dele, ele incentivando, né? E ele tem um filho que está observando tudo isso e que vai, com certeza, copiar o caminho do pai. As outras pessoas que seguem ele, que gostam dele, né? Você, por exemplo, trouxe uma foto dele, então serve como uma referência também, né? Sim, de não ser avarento, de ser generoso, né, de ser mente aberta, porque é bom fazer, não só para ele, né, mas para as pessoas. É uma pessoa que eu admiro muito, não pelos milhões que ele ganha, mas por quem ele é, né, independente de você ser um atleta, né, até o final da sua vida, ou até um determinado momento decisivo, eu até estava falando disso para o Rodrigo, a minha preocupação é forjar um bom indivíduo, um indivíduo que vai ter autonomia de escolher o que é melhor para ele comer, né? Porque se você não se amar, quem que vai fazer isso por você? Não tem, é você e você que vai ter que fazer. Às vezes eu falo assim para os meninos, você tem certeza que você quer ser um jogador de futebol? Você está entendendo que um dia você pode estar fora do Brasil e você não tem absolutamente nada disso aqui para comer lá? Como é que vai ser sua vida? Então, o cara vai ter que ter uma mente aberta para ele sobreviver, porque ele não vai sair daqui para lá, muitas vezes, milionário. Vai ser um processo. E ele vai ter que se expor, às vezes, até comer a comida do clube, que não vai ter como ele comer outra coisa. Simone, eu vou te falar um relato, assim, de amigos, né, e até atletas que passaram comigo. A alimentação deles é feita em casa, do profissional. Entendeu? O clube dá após o treinamento. Então, você treina no período da manhã, eles almoçam no clube e vai para casa. Só que no dia do jogo, é ele que faz sua própria alimentação para ir para o jogo. Então, se você não tiver como que eu posso falar? Uma coisa bem, bem específica para você se conseguir fazer a alimentação saudável, você não vai conseguir atingir, né? Até mesmo porque o clube deixa aí aberto. Se você quiser comer uma picanha e hambúrguer, o corpo é seu, faz o que você quiser. Responsabilidade e disciplina, né, Rodrigo? Tem que ser bem regrado, né? Se você não começar da idade agora que eles estão com 10, 11, 9 anos a ser regrado, lá na frente que ele não vai conseguir, né? Olha, o ano passado, eu não vou saber dizer de quem foi o jogo, mas eu lembro que me veio um comentário assim, o atleta vomitou no jogo. Aí eu já fiquei, quem? Mas de onde? Mas foi daqui? Porque o menino tem que entender que o tipo de comida que tá ali para ele ir para o pré-jogo e o horário que ele tem que comer, tudo isso tá contando o horário que ele vai começar essa partida. Né? Então, vai lá para almoçar, come um tico. Aí fica com fome até a hora do jogo, vai comer alguma coisa que ele tem, ou que ele vai comprar ali rapidamente com alguém, e ele vai passar mal. Isso quer dizer o quê? Ele vomitou, acabou o jogo para ele. Ele já vai ficar bugado para esse jogo. Então, tudo isso tem todo um sentido fisiológico. Esse slide aqui, olha, está mostrando, ao longo do dia, a gente deve tentar consumir 5 porções de cores diferentes desses grupos aí. Então, só exemplo do que a gente tem. Essa pirâmide eu gosto muito. O que eu tenho que preferir? O que eu uso com o sinalzinho amarelo? Né? O limite ali também, eu vou usar um pouco menos do que esse do amarelo, e o que eu devo evitar. Então, olha lá, as frituras, os doces, os biscoitos recheados, sorvete de massa, né, é muito gorduroso, por isso que a gente deixa o açaí para servir, para a gente não ter opção desse sorvete. Lanche para a escola.
né? Lá, a gente, quando os meninos estão confinados, eles estão lá, a gente que oferece o lanche. Agora, em casa, eu vejo, assim, muito lanche industrializado, né? Lá, eu não tenho muita opção, porque eu tenho que atender 140 atletas internos, com 2 lanches por dia, fora a comida que come lá dentro do refeitório. Então, eu acabo utilizando coisas industrializadas, mas sempre que eu posso, eu faço um bolo natural, né, para fazer algo que a gente produziu mesmo. E uma coisa que tem que vir de casa é entender sobre desperdício, né? Eu falo isso muito lá no CFA. Os meninos não são proibidos de pegar nada. Ele pode comer quantos bifes ele quiser ou caber na barriga dele, mas tem que caber. Ele não pode pegar e jogar fora. Isso a gente acaba vendo muito. De o menino pegar, mal comer e jogar fora. A gente tem que lembrar que tem um monte de gente que não tem o que comer, né? E a gente não pode ter esse pensamento de, não tô nem aí, a comida não foi eu que paguei. Não pode isso, né, perdurar. A gente tem, acho que até uma representatividade social, né? E a gente pensar no próximo, né? Poderia estar uma outra pessoa se alimentando daquela comida e às vezes não pode porque eu joguei fora, eu desperdicei. Então, acho que isso é para nossa vida, né? Como educação. Sim. Até. Acho que é como educação. Vida. Colocar Exatamente. No seu prato o que você vai comer, né? E isso tudo a gente vai vendo que é em casa que a gente vai ensinando, né? Eu deixei a foto desses 2 guias aqui, né? Esse azulzinho é o guia da população brasileira, e esse guia aqui, laranjinha, ele está falando de uma alimentação especificamente para o Covid, né, para esse momento do Covid-19. Achei bem interessante esse da laranjinha, são poucas páginas, bem objetivo, e dá umas ideias de como a mãe inserir esse menino no preparo desse alimento, com brincadeiras, bem legal. O guia azul, ele é grande, mas ele também é bem legal, mas te dá ideia de como comprar, de como escolher, de como preparar, distribuir isso ao longo do dia. Então, fica a dica de vocês pegarem, são documentos públicos, tá? Você vai achar o PDF dele lá na internet. Simone, até depois compartilhar com eles, poderia passar esse slide para eles no grupo, para os pais? Sim, eu vou configurar que eles ficaram bagunçadinhos, e aí eu ponho para você mandar. Tá bom. Rodrigo, só para fechar aqui umas questões que eu deixei lá em aberto, perguntaram quando que o menino pode passar com a nutricionista. Pelo regulamento do CFA, o menino só pode ser atendido a partir do sub-14, porque ele já está lá como interno, e aí essa é a regra lá, pelo regulamento, que a assistente social me passou, tá? Sim. Comer antes e depois do jogo. O que a gente enfatiza para o menino comer ali antes do jogo? Uma comida leve, com grande quantidade de carboidratos, tem as opções lá da salada, de um leguminho cozido, uma fruta de sobremesa, sempre coisas mais leves, com pouca gordura, né? Vai ter a opção do filé de frango, do bife, como poderia ser um omelete também. E no pós, a gente tem uma preocupação em hidratar. Ao longo do jogo ele tem que ter sido hidratado, hidratar, repor com carboidrato, proteína, essa refeição. Quer dizer que os reguladores não entram? Não, tudo entra, né? Regulador, construtor e energético. Lembra lá daquele nosso slide. Ansiedade para comer, quando a gente põe mais fibra nessa comida, a gente estanca a ansiedade. Então, banana é ótimo para ansiedade, grão de bico, aveia, além de ter uma coisa que vai agir no seu hormônio, ele tem uma sensação de saciedade mesmo do estômago, então vai demorar para ter fome. Os suplementos a gente já falou. Lá, a gente não suplementa menino de jeito nenhum antes do sub-15, sub-16. Por quê? Porque tudo que eu vou tirar do suplemento está na comida. Então, o whey é do leite. Existem um monte de estudo científico falando que o uso do whey ou do leite desnatado dá na mesma. Os aminoácidos que estão no whey estão no leite. E olha a diferença de preço.
Fora que existe uma coisa, existe um risco desse suplemento estar contaminado. Com o quê? Com anabolizantes. Se a indústria que você for olhar para um suplemento não tiver laudo testificando que a pureza desse suplemento, nem compre. Eu não sugiro que vocês nem pensem nisso nesse momento. Eu preciso dar energético para ele? Eu uso de alimento que tenha uma grande quantidade. Então, lá, no máximo, eu uso uma maltodextrina, é açúcar com água e corante. O whey é a mesma coisa, né? Então, para os meninos que acabam disputando mais, que são do 17, do 20, a gente acaba usando pós-jogo com eles, porque tem o tempo da viagem, né, do trajeto de vir, enfim. Mas a comida, se não entrar no eixo, não tem suplemento. Simone, até vejo pós-jogo, né, que quando é jogo próximo, no caso, por exemplo, a gente joga em Osasco ou no Morumbi, quando chega no CT, eles já têm uma alimentação calórica, né, para eles poderem repor rápido essa perca, né? Acho que é legal você falar também. Foi bom até você falar disso, porque qual que é a história? Os meninos treinam, quando estão lá, morando dentro do CFA, treinam todo dia, né? Então, no caso do seu filho, ele não tá lá dentro, ele vai para sua casa, ou você vai buscar ele. Então, você já pode levar um lanchinho para ele repondo isso. Gente, tem uma infinidade de opções que a gente pode usar para isso. A banana é o carro-chefe, é uma coisa mais fácil da gente levar. Ela já tem carboidrato, né? E tem um pouco de regulador já, que é a fibrinha dela natural. Então, eu levo algo para hidratar ele, um suco ou a própria água. E eu posso levar, dependendo do trajeto. Se você conseguir chegar na sua casa rápido e ele fizer a refeição, o melhor suplemento é a comida. Eu falo isso para eles lá, você não vai tomar uma garrafinha de whey e deixar de comer, porque aí encheu a barriga e ele não quer comer depois. Não, tá aqui dentro, a comida tá disponível, vai vir repor tudo que foi gasto com a comida. Variedade dos coloridos, uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato. Essa é a orientação. Falei do açúcar. Crianças que não comem legumes e verduras, né? Eu fui falando ao longo, a gente vai adaptando essa criança. Então, estratégias. Faz farofa, lá a gente usa muito viradinho de legumes. Põe vários legumes para refogar, raladinho, picadinho, e faz farofa. Torta, recheio de torta, com bastante, então frango, ou às vezes só legumes mesmo. A própria torta é uma refeição completa. Vai na massa ovo. Oi? Colocar esses legumes no arroz. Faz bem? No arroz. Eu ia falar isso. Então, tem criança que aceita bem fazer o arroz colorido. A sopa é maravilha. Você põe tudo lá. Uma preparação completa. Não perco nada. Então, tente achar os omeletinho colorido. Tudo que a gente conseguir fazer, que dá para colocar os legumes lá coloridinho, um risoto, um macarrão colorido, tudo isso que eu tô falando eu uso lá com as minhas crianças e dá muito certo, eles comem muito bem. E aí eu não fico nesse sofrimento de fazer ele comer o que estava separado. E você vai ter um trabalho só, né? Aí alguém perguntou do whey e do BCAA. Então, o BCAA, ele tem os aminoácidos que tem no leite. Lembra que eu falei que nós temos 20 aminoácidos disponíveis? Toda fonte de produto animal, eu tenho os BCAAs todos lá. O suplemento de BCAA, ele só tem 4. Por que eu vou dar um comprimido que tem 4, se eu posso dar um peito de frango que tem 20? Né? Então, a gente tem que ir desconstruindo essas coisas. Vai ter algum momento que vai exigir isso? Pode ser que sim. Um menino que está em estado de fadiga, se eu estiver lá, eu vou tentar ajudar ele, porque ele em estado de fadiga, ele come menos. Então, pode ser que eu precise ajudar ele por fora. Simone, até fizeram uma pergunta aqui bem legal, falando sobre excesso de jogos, né? A gente sabe que nessa categoria, eles jogam futsal, jogam futebol society, jogam campo, jogam basquete, faz natação. Então,
Eu acho que precisa ver a família o que está priorizando no momento para a criança, né? Eu acho que fazer muita coisa, tudo que é em excesso, né, é ruim. Aí não adianta alimentação, não adianta suplementação. Eu acho que aí tem que dosar os excessos de jogos, né? A família vai para um lado para o outro e aí quer botar a culpa na alimentação, aí não tem jeito, né? Então, aí eu vou falar exatamente o que o Rodrigo está falando, né? Qual é o foco? Seu filho não é uma máquina, né? Ele é uma criança. Não fique comparando ele com o filho do outro, porque cada um tem o seu desenvolvimento biológico e fisiológico, vai acabar afetando a parte emocional dele. Então, às vezes, fisicamente, ele é muito bom, só que se mexeu aqui, estragou tudo. Ele não consegue render mais, porque a mente é o nosso principal inimigo, né? A gente consegue se burlar demais. Então, eu estava lendo algumas orientações sobre isso, esses meninos não podem ter mais do que 18 horas, alguma coisa assim, de atividade física ao longo da semana. Você tem que cuidar da sua joia. Se você fadigar a sua joia, ele vai se lesionar definitivamente. Lembra que eu falei da bailarina? Isso acontece muito. Você pega o seu menino com 9, 10 anos, começa a investir dessa maneira exacerbada nele, querendo que ele vire uma máquina de uma hora para outra, vai acabar estragando várias articulações, a parte muscular, ele não vai conseguir se desenvolver mais adequadamente. Simone, eu vou até além, né? Às vezes agora não vai fazer tanta diferença, mas quando chegar na fase mais importante da vida dele, que é para ser profissional, né, e chegar no sonho, né, realizar o sonho dele, ele não vai ter esse potencial, né? Ele vai perder no meio do caminho, né? Olha, eu vejo aquele atletismo, né, que o cara vai nas barras e a Daniela Hipólito, né, Diego Hipólito, a família Hipólito foi muito forte nessa modalidade. Você vê o estrago que o exercício fez no corpo, eles se tornaram nanicos, né? Não tem estatura, o ombro desenvolve demasiadamente, os membros inferiores ficam desproporcionais, e mesmo depois que eles deixam de ser atletas, o corpo fica daquela maneira. Estragou a parte óssea deles, não cresce mais. O nosso medo é exatamente isso, você não sabe qual é a válvula de escape que o corpo dele vai dar. Você tem que tratar isso com muita responsabilidade, de dizer para, de dizer chega, não é até aqui. Para o menino é uma brincadeira. Sim, às vezes a criança não sabe sinalizar o limite dela. Verdade. Às vezes tem pai que acha também pelo crescimento, né? Pô, meu filho não cresce logo, o que vai acontecer? Eu acho que é o que menos importa nesse momento é a estatura dele, né? Acho que ele vai crescer no momento certo, né, Simone? Sim. Se você estiver cuidando da parte de atividade física dele, não está sendo exacerbado, ele está comendo razoavelmente bem, ele está sendo hidratado, ele tem um sono adequado, para crescer precisa dormir, o hormônio de crescimento é liberado no sono, tem que desligar tudo, não pode ter luz acesa, barulho de nada, para o sono REM entrar na mente dele e ele conseguir fazer as produções. Esse menino vai ter a idade do estirão, e para cada um vai ser numa janelinha diferente. Às vezes um vai ser vai ser tardio. Acho que até determinar horários, né, para dormir, horário de acordar, acho que o Augusto até falou sobre isso, né, sobre o estresse psicológico, no caso do sono, né? Então aí entra também na alimentação, entra na parte nutritiva também do atleta, celular até tarde também, né? Acho que prejudica demais, né? Tem que tirar o celular. Você é o pai, você é a mãe, ele está esperando isso de você. Quem põe o limite é você. Eu falo isso porque eu fui professora a minha vida inteira. A criança ama quem põe limites nela. Ela não tem condição nenhuma de agir por vontade própria. Se for por vontade própria, coitado, o que vai dar? Vai dar tudo errado. O adulto tem que ser sábio o suficiente para manter os limites do seu filho. Ele vai te achar chato na hora, mas ele vai saber que você está fazendo para o bem dele. E ele vai saber te agradecer no momento certo. Não queira ser a figura mais legal para o teu filho.
Não combina isso com pai e mãe. Não dá para ser legal e falar sim para tudo. A gente tem que falar não. Aliás, a palavra que a gente mais fala é não. Se você quer, né, ter um filho bem estruturado, vai ter que ser não. É verdade. Olha, tem uma pergunta aqui também, Simone, te cortando, falando assim, até engraçado, né? Comer batata doce e ovo cozido 3 vezes ao dia, isso é bom? Tudo demasiadamente não é bom. Ó, o ovo, ele é bom, mas a gente não pode exagerar nas quantidades por conta do colesterol, principalmente para criança, né? Então, vamos deixar 2 unidades de ovos por dia. Isso que a gente acaba usando mais. Se você for fazer uma torta, um bolo, vai ovo lá. Então, nesse dia, né, 1, 2 dias, vai acabar comendo um pouquinho mais. Não deixar sempre. Simone, seu microfone desligou. Liga o som, por favor. Desligou o microfone. Olha, ele desligou sozinho. Vocês estão me vendo aí? Sim. Foi o Ó, Sim, agora dá para ouvir. Agora tá bom. Sim. Então, eu estava falando do ovo. Vamos deixar o ovo em 2 quantidades no dia, 2 unidades, porque tem colesterol. Então, a gente pode ter um problema de aumento de colesterol. 2 unidades de ovo. Pode ser cozido, mexidinho com pouco óleo. Não pode pôr frios toda vez nesse ovo. Ó, alguém me perguntou assim, posso dar deve ser um abridor de apetite, para aumentar o apetite do menino? Ó, exercício, ele já aumenta o apetite. Se ele está com problema com apetite especificamente, é bom passar no médico. Tem remédios que abrem o apetite? Tem. O problema é que às vezes pode abrir demais. E a gente vai ter um problema. Às vezes, gradativamente, ele ia comendo no ritmo dele, ele chega legal. Criança que não come a comida, mas come salada ou frutas, tem problema, porque cada grupo tem a sua função. Eu não estou tendo carboidrato aí, eu não estou tendo a proteína, está faltando grupos aí. Eu acho que eu respondi tudo. Sim. Simone, eu acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa, né? Do que foi perguntado, com o resumo que você fez pelos slides, conseguiu atingir bastante coisa. Algumas perguntas ainda bem relevantes, assim, e aí tem que ser ligadas, né? Mas a gente tentou abranger o máximo de coisa possível para ajudar as famílias nesse momento. A gente sabe que nesse momento ocioso, né, que a gente está de pandemia, de ficar em casa, é uma forma da gente também auxiliar de alguma forma eles a se alimentar um pouco melhor, né? E não gastando muito. Às vezes pensa que vai se alimentar bem, tem que gastar muito para se alimentar, não. E a gente mostrou isso com os slides, com toda a apresentação, que é necessário e pode ser feito com baixo custo, né? E a gente está entrando em 1h30 de live, passou tão rápido, a gente nem percebeu que passou, e eu estou marcando um tempinho aqui. E queria dar as considerações finais para você e agradecer primeiramente, né? Em nome de todos, em nome da categoria sub-11, sub-10, sub-9, os pais, né, agradecer ao São Paulo, primeiramente, por liberar você para estar conosco aqui e falar com os pais, à coordenação, né, aos diretores, e toda a comissão técnica do sub-11 e do sub-10, sub-9 que está aí.